Olá, meus amores, bom dia a todos. Vamos começar mais uma aula de geografia, na qual a prova vai estar revisando sobre os conteúdos trabalhados no segundo bimestre para avaliação na próxima semana. Os conteúdos esses que são a interdependência campo-cidade e as unidades políticas administrativas. Então, a prova vai falar um pouco aqui sobre os 3 setores da economia, que é o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. E no setor primário, engloba as atividades que extraem produtos diretamente da natureza sem haver transformação. Exemplos: agricultura, pecuária, pesca e silvicultura. E no setor secundário, abrange as atividades que transformam as matérias-primas em produtos acabados. Exemplo: indústria de transformação e construção civil. E no setor terciário, compreende as atividades que prestam serviços. Exemplo: o comércio, o turismo, as telecomunicações e os transportes. Então, baseados nesses 3 setores aqui, você vai responder a primeira e a segunda questão. Nessa primeira questão, você vai ler a pergunta, refletir e relacionar. Qual das afirmativas aqui que está voltado para o setor primário, qual das é o setor secundário e qual que é do setor terciário. Você vai enumerar corretamente. E na segunda questão, escreva a atividade econômica correspondente. Por exemplo, a letra A aqui é a atividade que envolve a criação de animais. Qual é? A primária, a secundária ou a terciária? Qual desses setores? Depois você vai ler a letra B, C e D e colocar a resposta. E agora a prova vai ler esse textinho aqui falando sobre as divisões político-administrativas do país, do Brasil, por Wellington Souza Silva. O Brasil possui 27 unidades de federação, sendo 26 estados e um Distrito Federal. Os estados são as maiores unidades de hierarquia organizacional, político-administrativa do país, sendo chefiadas por um governador, que possui o poder executivo nesses estados. As localidades chamadas de capital são onde se encontra a sede do governo, geralmente um município dentro do estado, onde haverá um maior desenvolvimento econômico devido ao fluxo de importância política que o mesmo possui. Os 27 estados do Brasil e suas respectivas capitais são: o Distrito Federal é onde se encontra a sede do governo brasileiro, no qual estão concentrados os 3 poderes federais, que são os poderes executivo, judiciário e o legislativo, localizado em Brasília, no estado de Goiás. E é o único município do Brasil a ser administrado por um governador. É no Distrito Federal que está a capital do país, daí sua importância política para o país e sua administração ser realizada por um governador. Os municípios são unidades de menor hierarquia dentro da organização político-administrativa do país, chefiados pelos prefeitos, que exercem o poder executivo essas unidades. Os municípios pertencem aos estados e podem ser classificados como urbanos ou rurais, de acordo com a moradia de sua população. Ou seja, se a maior parte da população de um município vive na cidade, que é a área urbana, ele é considerado urbano. Se a maior parte de sua população viver no campo, se torna área rural, é considerado rural. Há município totalmente urbano e município totalmente rurais no Brasil. Então, com base nesse texto aí, você vai responder a terceira, quarta, quinta,
sexta e a sétima questão. Vai ler e marcar a alternativa correta, ok? E aqui a gente vai continuar falando desses três poderes que nos governam. Para governar os municípios, os estados e o Brasil são eleitos representantes escolhidos por meio do voto. Esses representantes são eleitos por um período determinado e devem trabalhar pelo bem-estar da população. Assim é a organização política do nosso país. No Brasil, há três esferas de governo, que é o federal, o estadual e o municipal. A organização do governo brasileiro está dividida em três poderes. Poderes esses que são o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo é responsável por fazer as leis. E o executivo executa as leis, o que as leis estabelecem. E o judiciário é responsável pelo cumprimento das leis. E quem são esses representantes de cada poder? Do executivo, do federal, o presidente da república, o vice-presidente e os ministros. Do estadual é o governador. Do estadual é o governador, o vice-governador, os secretários estaduais. E o municipal é o prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais. E do poder legislativo são os senadores, deputados federais. E do estadual são os deputados estaduais. E do municipal são os vereadores. Do poder judiciário são os juízes do Supremo Tribunal, juízes do estadual, juiz do Tribunal Estadual. E do municipal não há poder judiciário. E observe aqui tem um gráfico mostrando os três poderes, certo? E baseado nesses três poderes que a Paula acabou de ler, de explicar, que é o poder legislativo, o executivo e o judiciário, você vai responder essa cruzadinha, ó. No centro da cruzadinha aqui na vertical tem escrito os três poderes. Aí você vai responder de 1 a 6, completando a cruzadinha. Primeiro aí, poder que elabora as leis. Qual é esse poder que elabora as leis? Você vai registrar aí na cruzadinha. Então, você vai responder essa atividade e estudar para avaliação através dessa atividade e no seu livro de geografia, no qual a prova vai deixar registradas as páginas na plataforma. Certo? Um beijo e bons estudos.